Mitos de monstros e criaturas desconhecidas sempre fazem sucesso em diferentes culturas ao redor do mundo. O fato de poucas pessoas terem batido de frente de tais figuras, se é que esse encontro já aconteceu algum dia, não impede com que histórias curiosas se perpetuem entre gerações. Seja em um lago escocês ou até mesmo em regiões inóspitas do Canadá e Estados Unidos, esses contos até hoje reúnem pessoas que juram de pé juntos que esses animais realmente existam, independente do tempo em que elas viveram ou foram flagradas pela primeira vez. Por aqui as coisas não são diferentes e essas lendas urbanas, ainda hoje, continuam mexendo com o imaginário popular, visto que nem mesmo especialistas conseguem provar grande parte delas, como é o caso do enigmático chupacabra. Em meados dos anos 1990, fazendeiros relataram que seus animais estavam sendo mortos com furos perto do pescoço. Foi o suficiente para popularizar uma das lendas mais famosas do país. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma figura folclórica mexeu com o imaginário do Brasil no fim dos anos 90. Há mais de 21 anos, o aparecimento de animais mortos e praticamente sem sangue no interior de São Paulo não deixava dúvidas aos moradores de áreas rurais. Tratava-se do misterioso chupacabra. A figura vampiresca causou temor, mobilizou investigações policiais e atraiu a atenção de ufólogos. Segundo os estudiosos que se aprofundaram no caso, a lenda ganhou o mundo com supostas aparições, com registros de mortes parecidas na América do Norte, América Central, no Brasil e também na Rússia. Apesar de muito difundir em terras tupiniquins, a lenda do chupacabra não nasceu por aqui. Os primeiros relatos da criatura foram registrados em Porto Rico em meados dos anos 1990. Por lá, o monstrengo era descrito como um ser que andava em duas pernas e que tinha cerca de 1,5 metros de altura. Além disso, sua figura também era conhecida por ter olhos grandes e aterrorizantes, longas garras e espinhos nas costas. O bicho, de acordo com relatos de testemunhas, matava animais de criação e chupava todo o seu sangue. Assim, o nome dado a ele faz todo sentido. Além do Caribe, histórias parecidas passaram a ser registradas em diversas outras regiões, como a Rússia, o México, os Estados Unidos e, obviamente, o Brasil. O Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, GEPUS, é formado por algumas das pessoas que viveram o ápice de uma época de reportagens com trilhas sonoras e com depoimentos de donos de animais supostamente dilacerados pelo chupacabra. De acordo com o estudo, feito em conjunto com ufólogos de Curitiba, as cidades em São Paulo que sofreram possíveis ataques do bicho foram São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Preto, Sorocaba e Pereiras. Segundo os relatos, os monstros agiam no período noturno em áreas rurais. A teoria mais plausível para os donos de propriedades rurais, usada para explicar a mortandade dos animais, era a existência do suposto chupacabra, conforme as reportagens da época. As cenas eram praticamente as mesmas: galinhas, cabras, cavalos e bois mortos. No entanto, todos estavam praticamente sem sangue. Escureceu, tem que fechar as portas. A única coisa que vimos foram os frangos estraçalhados lá pelo fundo, com barriga cortada e sem os pés, contou o dono de 30 galinhas mutiladas em Araçoiaba da Serra em uma reportagem da época. Em outro ponto da mesma cidade, o chupacabra virou caso de polícia. Apenas um morador afirmou tê-lo visto em uma estrada de terra.
O ajudante de pedreiro alegou que o animal correu pelo mato até pular em cima do capô do carro. O rapaz descreveu a figura com altura média de 1,60 m e corpo peludo. Em outra fazenda na mesma cidade, o caseiro encontrou uma vaca morta e também sem sangue. O homem disse na ocasião que morava perto do local e não ouviu nenhum barulho durante a madrugada. Em São Roque, cidade da região de Sorocaba, um grupo de jovens encontrou pegadas em trilhas e acreditaram se tratar do famigerado vampiro do interior. Eles chegaram a montar armadilhas e fazer uma caça ao chupa-cabra a fim de capturá-lo, sem sucesso. Já em Ribeirão Preto, 23 cabras mortas foram encontradas com furos nos pescoços. Está esquisito, está atacando só na base da orelha, uma ou duas vezes. O mais estranho é que são só as fêmeas, explicou um fazendeiro. Em outra propriedade da região, 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu com um furo no pescoço. O animal foi analisado por um veterinário e os resultados dos exames apontaram que o ataque teria sido feito por um cão. Mas o dono da propriedade questionou o laudo, porque toda a área era cercada por tela. E mais uma vez não havia grande quantidade de sangue. Uma veterinária contou que acreditava que uma pessoa matava os animais e drenava o sangue para cultos. Mas os religiosos negaram a autoria. Os especialistas questionaram a teoria de que os ataques atribuídos ao chupa-cabra foram de animais silvestres. Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Só entre 1999 e 2000 que atacariam? É para se pensar. Os veterinários não identificavam sangue e os bichos estavam secos. Mesmo mais de 21 anos depois da lenda que se espalhou pelo país, ufólogos ainda não têm uma opinião definitiva sobre o que causou a mortandade dos animais. Porém, nos últimos anos há registros de situações parecidas com os que ocorreram aqui, só que no Chile. Após mais de 2 décadas, os casos mexem com o imaginário dos mais curiosos, que viralizaram a lenda urbana ao redor do Brasil.